Bom, vou falar para vocês um pouquinho de como é o Systemic Bilingual dentro da educação infantil. A educação infantil, ela se comporta de uma maneira muito natural, muito parecida com o que as crianças fazem aqui no Brasil. Mas, na realidade, o que nós tentamos fazer é o quê? Trazer todos os conceitos de educação infantil em inglês para dentro da sala de aula. Então, elas vão ver, na realidade, tudo o que elas estão vendo na escola brasileira, mas elas vão ver em inglês no momento que elas estiverem em contato com o Systemic Bilingual. Então, os conceitos são todos da educação infantil, não é? Da formação da criança, desde o início, com todos os conceitos básicos que elas aprendem, né? E a utilização dos pensamentos, do pensamento crítico, as comparações, os estudos todos que essas crianças fazem desde cedo. Na realidade, dentro do Systemic Bilingual, nós temos uma série de atividades muito interessantes para a criança, inclusive a brincadeira. A brincadeira é um dos tópicos mais importantes que a gente tem, porque a criança pequena está ali inserida naquele mundo de inglês, está o professor falando o tempo inteiro em inglês com elas, né? Então, todo o sentimento, toda aquela linguagem natural do dia a dia, da sala de aula, do apoio que tem naquela brincadeira ou naquela atividade. As atividades são as mais diversas. Então, a gente tem os projetos que as crianças se engajam, projetos longos, em grandes jornadas, projetos pensados, projetos que instigam o pensamento das crianças, principalmente para elas se tornarem críticas e pensantes nesse mundo. Tem também a parte da literatura infantil, que é um dos tópicos mais interessantes para essa pré-escola. Então, a literatura e também os paradidáticos instigam a interação das crianças. Então, elas lançam o apoio à narrativa. As crianças mergulham naquela narrativa, naquele livro, e a partir dali elas começam a soltar o que elas têm de sentimento através da fala. Então, os apelos visuais, né, é uma riqueza visual muito grande, desde do material, desde os livros, até os materiais de apoio, os flashcards e todo o material que a gente coloca dentro de sala de aula. Bom, os tópicos e os assuntos são os mais diversos dentro também das ciências, dos tópicos escolares, como tópicos, assuntos que crianças de 4 anos, por exemplo, estudam como Grécia Antiga. Então, vai estudar como viviam os gregos, o que comiam os gregos, o que faziam, como era o esporte, como era a matemática, como foi o surgimento de tudo. Isso só para dar um pequeno exemplo a vocês de como é que a gente faz um projetinho com as crianças. Fora as aulas de culinária, as aulas de educação física, as diversas brincadeiras, como eu coloquei, dramatizações e muitos projetos também e outras atividades para consolidação que as crianças acabam registrando as suas produções. Então, isso daí os pais, no final do curso, né, no final do ano, eles podem ter os registros pedagógicos de tudo que as crianças fizeram. Além de momentos que as crianças vão também apresentar suas produções. Suas produções vão apresentar oralmente. Então, é um momento muito rico com as famílias, né, e os professores, para que eles apresentem o que sabem. Só para finalizar e falar um pouquinho mais sobre a educação infantil, é importante que a gente se lembre sobre o afeto. O professor é sempre afetuoso e tem um nível indiscutível de fala em inglês. Então, são geralmente pessoas que têm um bom domínio e que dão toda a segurança sobre a língua para as crianças de vocês.